O que eu vou te falar nesse vídeo me ajudou a ganhar R$ 30.000 e a ser um investidor melhor. É algo que muita gente ignora, mas que é responsável por 80% ou mais do seu sucesso. É o que separa se você vai ganhar dinheiro ou vai perder dinheiro na bolsa de valores. E só para adiantar uma coisa, nesse vídeo você não vai ver diquinha, você não vai ver conteúdo raso, você não vai ver a tacada da vez. É um conteúdo denso, cheio de artigos, cheio de teorias, feitas para pessoas que desejam construir o patrimônio ao longo dos anos sem se preocupar com esse sobe e desce da renda variável. É o tipo de conteúdo que mostra se você está ou não está comprometido com o seu futuro financeiro. E eu te garanto, não vou fazer você perder o seu tempo. Posso até fazer um trato com você. Se esse vídeo não te ajudar de alguma forma, pode me criticar aqui nos comentários, pode até mesmo me xingar, tá liberado. Mas agora, se esse conteúdo for útil, se esse conteúdo te ajudar, aí eu peço o seu comentário positivo para que outras pessoas que forem ver esse vídeo assistam até o final e se beneficiem desse conteúdo. E bem, ontem eu assisti esse vídeo do Rafael Grata sobre comunicação e como ele é médico, ele traz consigo uma base científica muito forte. E no meio do vídeo eu notei que o ponto-chave, o cerne ali do conteúdo, dá para ser aplicado nos investimentos. Inclusive, os grandes investidores, todos eles usam isso aqui, mas a gente nem percebe. Para isso, a gente precisa aprender como o cérebro é formado. Eu falei que era um conteúdo denso. Olha só, essa parte bem aqui, ó, bem atrás da testa, essa partinha aqui é a parte racional, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Eu quero que você note primeiro essa parte aqui, que é o córtex pré-frontal, e essa parte aqui, que é basicamente o sistema límbico, que é a junção de vários componentes. Mas vamos aprofundar. Córtex pré-frontal é a região da inteligência, do raciocínio lógico e da manipulação sobre as demais regiões do cérebro. Desempenha um papel essencial na definição de metas, objetivos e no planejamento de estratégias de ação. Se você quiser saber, aqui estão as fontes. Já o sistema límbico é o conjunto de estruturas cerebrais que desempenham um papel na regulação das emoções, memória e comportamento. É muito conhecido por cérebro emocional. Tem a função psíquica de avaliar afetivamente as circunstâncias da vida, realizar a integração do sistema nervoso, endócrino e imunológico. Aqui também estão as fontes. Ou seja, basicamente a gente tem dois cérebros assim na mente. Estou explicando de uma forma bem grosseira. Claro que não é só isso, existem muito mais funções que cada uma dessas partes do cérebro desempenha. Uma parte às vezes vai complementar a outra, às vezes elas se entrelaçam, mas é só para você entender que essa parte aqui basicamente é responsável pelas estratégias, como se fosse a parte técnica, já uma partezinha bem no meio aqui, o sistema límbico, é responsável pelas emoções, responsável muitas vezes pelo comportamento, apesar do córtex pré-frontal também ser responsável pelo comportamento. Mas acontece que a gente não age sempre conforme o comportamento do córtex pré-frontal. Muitas vezes o sistema límbico toma a frente. Vou te dar alguns exemplos para ficar mais simples de você entender e já já a gente vê como isso aqui impacta os investimentos. Vou dar alguns exemplos. Vou começar por um aluno, digamos aqui o Pedro. O Pedro, ele tira as maiores notas, é um cara estudioso, um cara que sempre faz os trabalhos, um cara que sempre quando tem trabalho de equipe todo mundo quer fazer trabalho com ele, é aquele nerdzão assim da sala. Eu sei porque eu já fui esse cara. Bem, só que o Pedro, ele não é socialmente muito ligado assim. Ele é mais na dele, é um cara tímido. Então o que acontece? Ele tem muito conhecimento, mas na hora de apresentar um trabalho em frente à sala, ele simplesmente trava. Então olha só, ele tem muito conhecimento técnico, mas o comportamento do sistema límbico, ele toma a frente. Então ele sabe muito, mas ele trava em frente à sala cheia de alunos, principalmente se ele tiver aqueles amigos que ficam zoando, levantando a mão para fazer pergunta. Aconteceu comigo também, eu acho muita sacanagem. Mas isso não acontece somente com jovem, não acontece somente com adolescente, acontece também com adultos. Vou dar um exemplo aqui bem simples de você entender, olha só. Esse aqui é o Dr. Luiz, se formou em uma das melhores universidades do país, foi o melhor da turma, se especializou, é um cara teórico absurdo. Você queria ser atendido por ele? Agora digamos que sim, beleza. Só que ele não tem experiência em atendimento. Ele ainda é novo, ele não tem experiência. Ele fez ali a residência, mas beleza. O que que acontece? Foi contratado por um hospital,
Quando chegou um cara de um acidente, chegou lá com fratura exposta, enfim, o doutor Luiz simplesmente travou. Ele tem muito conhecimento, mas o seu comportamento não condiz com o conhecimento que ele tem. Logicamente, tá o quê? Ó, o sistema límbico está na frente do córtex pré-frontal. Outro exemplo, agora o seu exemplo. Digamos que você seja esse carinha aqui, ó. Digamos que você seja o Júlio. É um cara esforçado, um cara trabalhador, que acorda às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar ônibus, encara 2 horas de viagem ida, 2 horas de viagem volta, colega chato, enfim. Mas é um especialista na sua área. E aqui eu nem estou falando de estudo. Às vezes você é especialista na prática. Por exemplo, você exerce uma função há 10, 20 anos, cara, você é especialista naquela área. Mas beleza, esse aqui é o Júlio, sabe muito. Só que quando é para ele fazer uma apresentação para os seus colegas, ele simplesmente trava. E foi justamente isso que aconteceu comigo lá em 2016. Na época, o meu órgão estava implantando o Sistema Eletrônico de Informações. Quem é servidor público deve conhecer o SEI. Eu fui incumbido de gerir o sistema lá no meu órgão, eu e outro colega de trabalho. E o que acontece? Depois de um tempo, cara, por que eu estou de óculos? Depois de um tempo, os diretores quiseram um treinamento. E aí falaram que eu ia dar um treinamento e, a depender do treinamento, eu ganharia cerca de 30 mil reais, porque eles me colocariam para dar curso em vários estados aqui no Brasil. E aí eu fiquei como? Imagina, comecei a suar, fiquei nervoso, e olha que eu sabia muito do sistema. Cara, eu sei que a apresentação foi uma merda, a apresentação foi uma bosta, mas me deram uma segunda chance, e eu fui atrás, comecei a me preparar melhor, psicologicamente melhor, usando mais essa parte aqui, e foi uma apresentação de sucesso. Tanto é que me colocaram para dar curso em vários estados, pagaram passagem, pagaram estadia, pagaram alimentação, me pagaram 30 mil reais fora o meu salário do mês. E aí você vê que não é somente técnica, é o comportamento também, é o emocional, é o psicológico. Tanto é que eu fico muito triste aqui com os conteúdos do YouTube, porque eu não vejo muita gente falar a respeito disso. Só querem saber da parte técnica, não querem saber da parte comportamental porque acham besteira. Mas é essa parte comportamental que criam bolhas e criam períodos de crise. Para você ter ideia, tem ação, por exemplo, tem ativo, tem estoque, tem REIT, que sobe 200% em um ano, às vezes 1000% em um ano, criando uma bolha. Já em momentos de crise, tem ativos que caem 80%, 90% e pode ser uma boa oportunidade para você. Mas por que acontece períodos de bolha e períodos de crise? É por causa dessa parte aqui, do córtex pré-frontal? Cara, tenho certeza que não é. É por causa do sistema límbico, por causa de vários vieses comportamentais. E já já a gente vai falar a respeito disso. Mas, entrando agora em investimentos, de um lado a gente tem a hipótese dos mercados eficientes, que se tornou conhecida graças a Eugene Fama, e do outro lado a gente tem as finanças comportamentais, que ficou muito conhecida graças a Daniel Kahneman, junto com um cara chamado, se eu não me engano, Amos Tversky, alguma coisa assim, eu acho que ele é russo. E o mais interessante é que são duas teorias que basicamente batem de frente e os dois ganharam o prêmio Nobel. E aí, quem é que tá certo? É o Eugene Fama ou é o Daniel Kahneman? Eu acho que os dois. No meu curso eu explico mais a respeito disso. Mas como a gente está falando de comportamentos, vamos entrar nas finanças comportamentais. E o próprio Daniel, ele trouxe o primeiro viés comportamental catalogado, acredito eu que seja o primeiro, e é esse aqui, ó, aversão à perda. O que que é aversão à perda? O medo de perder é mais forte do que o prazer de ganhar. Como é que funciona? Digamos que uma pessoa coloque 1.000 reais em um investimento. Beleza, colocou ali 1.000 reais. Retornou para ela depois de um tempo 1.200 reais. Cara, essa pessoa ficou muito feliz. Mas agora, essa mesma pessoa depois de um tempo colocou 1.000 reais e voltou para ela 800 reais. Ou seja, ela perdeu a mesma quantidade, perdeu 200 reais. Em uma ela ganhou 200 reais, em outra ela perdeu 200 reais. Só que essa parte negativa, essa perda, foi muito mais impactante para ela. Por isso que eles chegaram nessa teoria aqui, ó. Por isso que eles chegaram nisso aqui, na aversão à perda, que a dor de perder é mais forte que o prazer de ganhar. Aí começou a surgir vários vieses comportamentais. Hoje a gente tem mais de 150 vieses catalogados para você ter ideia. Mas eu coloquei alguns aqui, ó. Vamos lá. Confirmação, viés da confirmação,
que é procurar informações que confirmem nossas crenças e ignorando o contrário. Vou dar um exemplo. Hoje, no mundo político, está muito polarizado. A gente tem esquerda, a gente tem direita. Uma pessoa que é de esquerda, ela vai procurar informações que confirmem a sua crença. Por exemplo, algo que fala bem do Lula, ela vai concordar. Algo que fala mal do Lula, ela vai discordar. A mesma coisa com a direita. Uma coisa que fala bem do Bolsonaro, eles vão concordar. Uma coisa que fala mal do Bolsonaro, eles vão ignorar. Em investimentos, pode ser uma ação que você goste, que você vai procurar informações boas relacionadas a ela e vai ignorar as informações ruins. Tem também o efeito manada, que é seguir o que todo mundo está fazendo sem pensar racionalmente. E é aí que a gente vê criação de bolha e criação de crises. Agora, ancoragem, viés da ancoragem, que é dar importância exagerada a algumas informações, como, por exemplo, o preço de compra de um ativo. Ancoragem já fala, é uma informação âncora. Por exemplo, você compra uma ação a R$ 20. Aí você fala, cara, esse aqui é meu preço médio. Não vou levar meu preço médio. E a ação vai R$ 20, 25, 30, 40, 50, 60. E você simplesmente vai parar de investir na ação, porque a ação nunca voltou para R$ 20. Então, esse viés de ancoragem é muito comum nos investidores. Tanto é que no meu curso eu separei uma parte justamente para falar dos principais vieses. Se você quiser procurar no Google, você vai conseguir achar. Se você procurar no YouTube, você vai conseguir achar. Mas eu peguei, dentro desses 150, eu fiz uma seleção a dedo para ver quais são aqueles que mais impactam os investidores e como você pode se proteger. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Eu vejo muita gente falar, Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, Ray Dalio, eles focam na parte técnica desses investidores. E eles têm razão. A parte técnica desses caras é fundamental, mas todos eles usam o seu comportamento também para ganhar dinheiro. Vou te dar alguns exemplos. Peter Lynch fala: o estômago é mais importante que o cérebro, ou seja, a parte comportamental. Warren Buffett: o mercado é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, também a parte comportamental. Charlie Munger, falecido infelizmente, parceiro aí era parceiro de Warren Buffett: o grande dinheiro não está em comprar e vender, mas na espera, também a parte comportamental. Ray Dalio: se você não consegue se distanciar emocionalmente dos seus investimentos, você vai tomar decisões ruins. Também a parte comportamental, a parte psicológica, a parte emocional do investidor. Chegando nesse ponto do vídeo, acredito que a maioria das pessoas já tenham saído. Mas se você está assistindo até aqui, agora eu sei, você tem comprometimento com o seu futuro financeiro. E para te ajudar nessa caminhada, eu vou te mostrar como melhorar o seu controle emocional ao investir, para você ganhar dinheiro na bolsa de valores e sair na frente da maioria dos investidores. Primeiro, tenha uma estratégia definida. Eu vejo muito investidor começando a investir sem um mínimo de estratégia ou copiando uma estratégia de alguém que não tem nada a ver com ele. Mas você pode pegar essa estratégia e adaptar para a sua realidade. Você pode pegar, por exemplo, uma estratégia de Warren Buffett e aplicar para a sua realidade, do Peter Lynch e aplicar para a sua realidade, do Luiz Barsi e aplicar para a sua realidade. Como é que você faz isso? Eu criei várias teorias justamente para você investir da forma certa, para você ter uma estratégia bem definida e ganhar dinheiro ao longo dos anos. No sistema fácil, você vai conseguir escolher os melhores ativos. Assim, você não vai se desesperar, você não vai usar o seu sistema límbico para perder dinheiro. Como aqui a sua parte pré-frontal, seu córtex pré-frontal vai ter tido trabalho, você vai ficar mais tranquilo. Você vai aprender a diversificar da melhor forma possível usando a rosa dos ventos. Você vai aprender a aproveitar oportunidades, você vai aprender a se expor a riscos da forma certa. Tudo isso aqui dentro do Manual da Carteira de Investimento Antifrágil. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Então, tenha uma estratégia definida. Depois, evite olhar o mercado toda hora. Isso gera ansiedade desnecessária. Vou dar um exemplo. Principalmente você que é investidor iniciante. Digamos que você coloque lá os seus R$ 100, 150, R$ 500, R$ 1.000, até mesmo um pouco mais que isso. Coloque lá. Aí todo dia você vai ficar olhando o home broker, todo dia você vai ficar analisando aquela ação para ver se ela subiu, para ver se ela caiu. Se ela caiu 2, 3%, você começa a analisar, você começa a pesquisar. Aí você vê um portal de notícias que aquela ação é ruim, você vê um influenciador falando que aquela ação é ruim, aí você fica com medo, você faz o quê?
você vende aquela ação, você perde dinheiro naquela ação. Você tem que entender que se você está focando em investir no longo prazo, se você está focando em investir para construir patrimônio ao longo dos anos, não precisa ficar entrando no home broker o tempo inteiro. Se você sabe que aquela ação é boa, se aquele fundo imobiliário é bom, se aquele investimento no exterior é bom, se aquela criptomoeda é boa, não tem para que ficar olhando todo dia, porque os fundamentos não vão mudar de um dia para o outro. Para você conseguir achar os melhores, por isso que eu criei esse sistema aqui, ó, para você conseguir encontrar os melhores fundos imobiliários através do filtro 7B, as melhores ações através da análise IML, estratégia Barbell aqui em criptomoedas, estratégia da pesca em investimentos no exterior, e que a gente tem estoques, REITs, ETFs e até mesmo investimentos de renda fixa. Então evite ficar olhando o mercado toda hora, os fundamentos não vão mudar todo dia. Outro elemento, entenda que volatilidade não é perda. Muita gente que entra na renda variável fica desesperada quando vê parecendo um batimento cardíaco, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o tempo inteiro. Aí olha no home broker, tá lá, menos 3%, menos 4%, menos 5%, e acha que a volatilidade é inimiga, acha que a volatilidade é perda, mas muito pelo contrário, você pode usar a volatilidade justamente para ganhar mais dinheiro. É justamente isso que eu mostro no manual da carteira de investimento antifrágil, porque em uma carteira comum que busca equilíbrio entre risco e retorno, você pode não ter uma exposição contra crises. Tanto é que, geralmente, em carteiras comuns, as pessoas sofrem em momentos de crise, mas em uma carteira de investimento antifrágil, além de segurança e rentabilidade, você aproveita crises para crescer, tanto o seu dividendo quanto em valorização. Ou seja, é uma carteira de investimento que se fortalece em crises. E como é que alguém usa a crise para crescer, para aumentar dividendo, para aumentar a valorização? Muito simples, usando a volatilidade ao seu favor. Próximo elemento, estude mais sobre vieses comportamentais. Pesquise no Google, pesquisa no YouTube, pesquise até mesmo no chat GPT, porque aí você vai saber os principais vieses. Como eu disse no meu curso, eu escolhi a dedo os principais vieses. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Uma coisa que eu quero que você entenda é que investir na bolsa de valores não é somente um jogo de técnica, é um jogo comportamental também. E anote, quem vence não é quem sabe mais, mas aquele que tem o controle emocional melhor. Quer um exemplo? Esse é o fundo de investimento vencedor do Peter Lynch. Ele transformou cada dólar em 28 dólares, superou e muito o S&P 500, ó, que é o principal índice da bolsa de valores lá. Mas o que acontece? Muita gente, conforme essa matéria aqui do Infomoney, ó, muita gente perdeu dinheiro. Por causa de quê? Por causa do comportamento. A parte técnica estava toda no Peter Lynch. Essas pessoas só precisavam ter comportamento, ter calma, ter paciência. Mas elas não tiveram paciência. Tenho certeza absoluta. Teve essa quedinha aqui, muita gente saiu do fundo. Teve essa queda aqui, muita gente saiu do fundo. Saíram aqui também, saíram aqui, saíram aqui. Enquanto o Peter Lynch estava ganhando dinheiro para as pessoas que têm paciência, essas que não tiveram paciência estavam perdendo dinheiro. Então note, não é somente técnica que vai fazer você ganhar dinheiro na bolsa de valores, mas a sua parte comportamental também. E agora, esse vídeo aqui deu muito trabalho. Me diga aqui nos comentários, esse conteúdo foi útil? Esse conteúdo te ajudou? Se sim, vou trazer mais vídeos como esse. Fico por aqui e até mais.